Será que você consegue acertar essas 15 questões de pontuação? Ó, galera, é o seguinte. Peguei as questõezinhas que estão caindo este ano. A tendência de pontuação vai ser essa, hein? Aí dá uma olhada, vê se você consegue acertar. Legal, vamos lá, hein? Pontuação, simuladinho. No fim do vídeo, você me fala quantas você conseguiu acertar, beleza? Pois é, meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas, vamos lá. 15 questõezinhas, certo? Álvaro, como é que eu faço? Para o vídeo, faz, vê se acertou. Para o vídeo, faz, vê se acertou. Bora, bora? Questãozinha número 1, marinha. Hã? Ah, vamos lá. Ó, observe o trecho. Aí você observa o trecho, né? Quer parar o vídeo para fazer primeiro? Ah, não quer? Beleza, vem comigo. Ó, observe o trecho. Ao não reconhecerem o vidro como barreira, vírgula, ó, a vírgula aqui, ó. Ao não reconhecerem o vidro como barreira, vírgula, as aves acabam se chocando contra fachadas espelhadas, vírgula, muitas vezes com consequências fatais. Lá naquele 9º parágrafo do texto que você não vai ler. Então tá falando o seguinte, ó. Considerando a pontuação utilizada, quer saber? Você não vai considerar nada, tá? Assinale a alternativa em que ela também está de acordo com a nota padrão. Isso aqui foi só para encher teu saco. O que eles queriam? A correta. Eles querem a pontuação correta. Sem ficar vendo lá. Você não vai considerar a pontuação utilizada coisa nenhuma. Hã? Eles querem uma pontuação correta. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que saber, gente. Entre sujeito e verbo, você jamais usa uma vírgula. Então eu vou por aqui, ó. Ó o que eu vou pôr, galera. Sujeito, verbo e complemento, tá? Como se fosse sujeito, verbo, objeto. Por quê? Porque entre sujeito e verbo, você jamais põe uma vírgula. Jamais se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo. Entre verbo e complemento, objeto direto, objeto indireto, se for verbo de ligação, tem lá o predicativo sujeito. Entre verbo e complemento, jamais se usa uma vírgula também. Vocês têm que saber isso aí. Começa por aí. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Entre verbo e complemento, jamais se usa uma vírgula. Entre complemento e sujeito, jamais se usa uma vírgula. Ai, Álvaro, mas eu já vi. Não, você não viu uma vírgula. Ou você põe duas, ou você isola, ou não põe nada. Então assim, ó, se tiver alguma coisa entre sujeito e verbo, ou você isola, ou não põe nada. Ou isola, ou não põe nada. Entre verbo e complemento, não pode ter uma vírgula também. Ah, mas se tiver alguma coisa entre verbo e objeto, Álvaro, ou você isola duas, ou você isola, ou não põe nada. Uma não pode. E aí você pega a letra A, as aves necessitam. Para, galera, vem cá. Vírgula é análise sintática, hein? A seguinte, ó. Quem necessita de alguma coisa. Tá vendo? Então vem cá, ó. Então o que eu tenho aqui, ó. O verbo necessitar é um verbo transitivo indireto. Porque quem necessita de alguma coisa. Quem necessita de alguém. De abrigo é objeto indireto. Quem necessita de abrigo? As aves. Tá vendo? Ó? Sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo, objeto. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Jamais se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo. Ah, não serve. Perceberam, galera? Erro crasso. Esse é o erro basicão. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Ah, não serve. Letra B. Mesma palhaçada. As árvores frutíferas garantem alimento às aves pequenas. O verbo é garantir. Quem garante, garante algo. Vamos lá. Por enquanto eu vou pegar aqui, ó, verbo transitivo direto. Quem garante, garante algo. O que eles garantem? Alimento. Opa, alimento é objeto direto. Tá vendo? E as árvores frutíferas, aqui você já tá vendo o erro, né, gente? As árvores frutíferas garantem alimento. Tá? Tá vendo? Só que não acabou. Elas garantem algo a alguém. Ó, as aves pequenas é objeto indireto.
Então quer dizer que esse verbo garantir, ele precisa de dois complementos. Quem garante, garante algo a alguém. Esse verbo tem o direto e indireto. Então você vê, não tem, realmente, tá legalzinho, ó. Não tem vírgula entre verbo e objetos. Tá vendo? Nem é para ter. Só que qual que é o erro aí, gente? Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Você nunca me coloque uma vírgula entre sujeito e verbo, hein, galera? A B não serve. Letra C. Cidades arborizadas oferecem alimento, abrigo, sombra. Nossa. Mesma palhaçada. Quem oferece, oferece algo. Presta atenção aqui, galera. Se você oferece algo. Só que você oferece algo a alguém. Então o verbo oferecer é um verbo transitivo direto e indireto também. Você oferece algo a alguém. Oferece algo para alguém. Tá bom, Álvaro. Então vamos lá. O que oferecem? Alimento, abrigo. Aí tem sombra. Faltou aqui sombra, tá vendo? Ó, teria que ser alimento, abrigo e sombra. Ou se não, outra vírgula, tá vendo? Então, beleza. Isso aqui seria o que, Álvaro? Objeto direto. Quem oferece, oferece algo, né? Então, oferecem alimento, abrigo e sombra. As aves. Tá lindinho, ó. Então, você já viu aí que entre abrigo e sombra aqui, ó, abrigo, sombra, não tá legal. Você poderia colocar uma vírgula aí? Até poderia, tá? Mas o que você não pode, Ah, Álvaro, qual que é o sujeito? Cidades arborizadas oferecem. Muito bem. E quem oferece? Oferece algo, tá? Entre verbo e objeto jamais se usa uma vírgula. Tá vendo? Você jamais vai usar uma vírgula para separar verbo de objeto. Então você vê, entre sujeito e verbo jamais se usa uma vírgula, entre verbo e objeto jamais se usa uma vírgula, entre objeto e sujeito jamais se usa uma vírgula, beleza e tal. Sempre o mesmo erro. Letra D. É preciso aumentar e também qualificar. Quem qualifica, qualifica alguma coisa. Qualificar não é um verbo, gente? Se você qualifica algo. Se você qualifica alguém. As áreas verdes é objeto direto. E entre verbo e objeto, jamais se usa uma vírgula. Só me sobrou a letra E. Tá vendo? Só me sobrou a letra E. Aí vamos ver o que está pegando na letra E. Com o planejamento urbano adequado, vírgula, é possível preservar a fauna. Tá vendo isso aqui, ó? Com o planejamento urbano adequado. Isso aqui é um adjunto adverbial, galera. Ó que lindo. Adjunto adverbial. Quer ver? E ele tá o quê, Álvaro? Ele tá, deslocado. Fala essa frase com o adjunto adverbial no fim da frase. Ó, dá uma olhada. É possível preservar a fauna com o planejamento urbano adequado. Tá vendo? Ó, é possível preservar a fauna com o planejamento adequado. Vírgula aqui, legalzinho, beleza e tal. Que vírgula é essa, Álvaro? Essa vírgula é para isolar um adjunto adverbial deslocado. Tá vendo? Ele tá no começo da frase. E esse adjunto adverbial, ele é muito longo. Como ele é muito longo, vírgula nela. Certo, galera? Porque se fosse curtinho, beleza. Ó, se o adjunto adverbial for curtinho, gente, a vírgula não é obrigatória. Mas como esse adjunto adverbial é muito longo, Álvaro, o que é adjunto adverbial curtinho? Uma ou duas palavras é curtinho. Certo? Agora, você vê, adjunto adverbial longo, deslocado, a vírgula obrigatória. Aí eu não entendi. Então, ó, fala essa frase com adjunto adverbial no fim. Porque lugar de adjunto adverbial é no fim da frase. Falou, galera? Então, assim, ó, é possível preservar a fauna com o planejamento urbano adequado. Letra E e pau! Álvaro, você vai dar aula? Não. Só estou explicando como é que cai essa questão para você. Letra E. Legal? Então, ó, questãozinha, ó, na manteiga, hein? Questãozinha de número 2. Aqui não é certo ou errado, hein, gente? Vê aí, ó. Assina a alternativa cujo emprego das vírgulas ou emprego da vírgula é facultativo. Álvaro, facultativo? O que é facultativo? Se tiver vírgula, tá certo. E se não tiver vírgula, também tá certo, hein?
que eu falei na questão anterior? Adjunto adverbial longo, né? Adjunto adverbial longo, você mexe vírgula. Agora, se for um adjunto adverbial curtinho, a vírgula é facultativa. Então, olha como começa a letra A. Nesse sentido, negligenciar a elaboração de um PGR adequado pode representar omissão culposa. Nesse sentido. Tá vendo? Olha nesse sentido aqui, gente. Não é curtinho? Inverte. Vamos lá. Inverte não, já está invertido, né? Então, porque seria assim, ó. Negligenciar a elaboração de um PGR adequado pode representar omissão culposa nesse sentido. O nesse sentido poderia ir lá para o fim da frase. Não foi. É uma adjunta adverbial. Legal. Só que ela é curto. Então essa vírgula aqui é o seguinte, ó. Ela tá aqui? Tá. Ela é obrigatória? Não. Adjunto adverbial curto, a vírgula não é obrigatória. Pode pôr X nela. Já era. Pronto. E as outras? Vamos ver as outras, tá, gente? Vamos ver as outras. Então, ó, adjunto adverbial no começo da frase, adjunto adverbial no meio da frase, adjunto adverbial curto, a vírgula não é obrigatória. Tem que ser curto. Agora, o que é curto? Uma ou duas palavras. Certo? Agora, se for longo, beleza. Se for longo, mete vírgula. Letra B. Mas aí não é certo ou errado, vocês perceberam, né? Tá tudo certo. Eu quero uma que seja facultativa, que é o caso da A. Beleza, acertou. Pega a letra B. Empresas que atuam proativamente têm... Vem cá, ó. Tá vendo essa vírgula aqui, ó? Além de uma posição jurídica mais sólida. Olha que adjunto adverbial gigantesco. Vou colocar esse adjunto adverbial gigantesco aqui, ó. Vamos lá, hein? Aí você vai fazer o seguinte. Entre o verbo e o objeto, percebeu, né, galera? Ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Perceberam? Porque assim, ó, empresas que atuam proativamente têm argumentos, tá vendo? Então o que eu tenho aqui, ó, empresas têm argumentos. Sujeito, verbo, objeto. Empresas têm argumentos. Entre verbo e objeto jamais se usa uma vírgula, certo, galera? Mas qualquer coisa que estiver entre verbo e objeto, ou isola ou não põe nada, ou isola ou não põe nada, ou isola ou não põe nada. Nesse caso você tem que isolar, claro. Por quê? Porque é um adjunto adverbial gigantesco. Dá uma olhada, pessoal. Isso aqui é um adjunto adverbial, ó. Adjunto adverbial no meio da frase. Além de uma posição jurídica mais sólida. Uau! Então você vê lá, empresas têm argumentos concretos. Argumentos concretos é o objeto direto, tá vendo? Empresas é o sujeito, tem verbo transitivo direto, argumentos concretos, objeto direto. Vírgula obrigatória. Puta de um adjunto adverbial gigante. Letra C. A nova redação da NR1, vírgula, aprovada pela portaria número Brabos do Ministério do Trabalho, vírgula, estabelece. Vem cá, gente. A nova redação, sujeito, estabelece verbo, a obrigatoriedade, objeto. Perceberam, galera? Sujeito, verbo, objeto. A nova redação da NR1 estabelece a obrigatoriedade. Certo? Entre o sujeito e o verbo, nossa senhora! Mas isso é o que, Álvaro? Isso é um aposto explicativo, hein? Tá, gente? Dá uma olhada, hein? Aposto. O que foi aprovado pela portaria? Blá, 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 a nova redação. Além de ser gigante, é um aposto. Está explicando o termo antecedente. Gigantesco, gigantesco. Isolado, isolado. Mas você vai explicar o que é uma aposto? Não, não vou explicar nada. Então, dá uma olhada aí, galera. Entre sujeito e verbo, mas essa vírgula é obrigatória, claro. Claro que é obrigatória. Outras pessoas colocam como uma oração aí também. Tá vendo? Porque, é uma oração reduzida também. Depende da banca, né? Mas isso não importa agora. Né? Depende da banca. Tem banca que fala que isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma oração reduzida de particípio. Tá vendo? Aprovada aqui pode ser verbo. Mas também tem gente que fala que aprovada aqui é um adjetivo. Então é um aposto explicativo. Beleza, não importa. Entre vírgulas, obrigatório. Muito bem. Letra D.
A defesa eficaz das empresas não passa apenas pela contestação individual das ações judiciais, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, mas pela adoção de medidas estruturantes de compliance trabalhista e gestão preventivas dos... Você teria que colocar uma vírgula antes do mas, galera. Certo, gente? Ó, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, vamos lá. Ah, mas peraí, vamos lá. Você falou que esse mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia? Sim, mas esse mas é o porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia? Não. Ó, a defesa eficaz das empresas não passa apenas, não só, mas também. Não só, mas também. A Consulplan coloca essa vírgula como obrigatória. Tem gramáticos que não colocam. Por quê? Porque aqui você tem duas orações, tá? Tem duas orações aqui. Ou não, Álvaro? Duas orações ou não? É. Mas se você fosse fazer... Eu não vou explicar o que é agora. O importante é você saber que falou de vírgula facultativa, gente. Falou de vírgula facultativa. Não pisca. Gente, vírgula facultativa você não pisca, hein? É adjunto adverbial curto, hein? Falou, galera? Vírgula facultativa é adjunto adverbial curto. Falou? Bora. Alternativa correta é letra A e... Pau. É FGV. FGV é o seguinte, gente. Tem questõezinhas muito babas, tem questõezinhas impossíveis, tem questõezinhas que só eles sabem fazer. E tem essa aí. Ó, eu tenho que saber o que é um... Ah, não vou falar agora, não. Vamos lá. Maria, não te esqueci. Maria, não te esqueci. Pessoal, não te esqueci. Concurseiro, não te esqueci. Álvaro, não te esqueci. Professor, não te esqueci. Isso é um chamamento. Isso é um chamamento. Tá vendo? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui um vocativo. Acabou. O vocativo tem que ser isolado por vírgula. A pessoa está falando direto com a Maria. Maria! Não te esqueci. Ah, sucessão de fatos. Para, né? Elemento deslocado. Não. Não é deslocado coisa nenhuma, tá? Oração coordenada. Eu dou na sua cara. Dou na sua cara. Álvaro, o que é o vocativo mesmo? Ah, pô, o que é apostolado? Então, ó, o que é o vocativo? É um chamamento. O vocativo ele não precisa estar no começo da frase. Ele pode estar no fim da frase. Eu poderia escrever assim, ó. Não te esqueci, ó. Não te esqueci, Maria. Ó. Não te esqueci, Maria. Tá vendo? Não te esqueci, Maria. Maria, não te esqueci. Então, o vocativo, ele pode estar em qualquer lugar na frase. Falou, galera? Você tem que perceber que o vocativo é um chamamento. A pessoa está falando direto com ela. Então, aqui, ó, vocativo, letra D, essa foi tranquilinha. Então, o que a gente já está pegando? Adjunto adverbial, certo? Vocativo. A vírgula não é assim, beleza, eu ponho vírgula onde eu quiser. É análise sintática. Alternativa correta, D de dado e pau. Muito bem. A vírgula é obrigatória para isolar vocativo. Questãozinha de número 4. Assinale a alternativa cuja frase encontra totalmente de acordo. Eu quero a certa, né? Com a norma padrão da língua portuguesa em termos de punctuation. Frase tudo igual, Álvaro? Frase tudo igual. Vamos lá, hein? O que eu tenho aqui? Meu primo que está no exterior perguntou-me, onde você está? Meu primo que está no exterior perguntou-me, onde você está? Meu primo que está no exterior perguntou-me, onde você está? Meu primo que está no exterior perguntou-me, onde você está? Meu primo perguntou... Você arrumando a letra A, porque assim, sempre você vai lá, letra A, que é frase tudo igual, né? Você arrumando a letra A, você tem a resposta. Vamos lá. Primeiro, você já se ligou que essa aqui não serve, né, galera? Meu, vírgula, primo. Ah, faz favor, né, meu? Faz favor, né? Meu, vírgula, meu, primo, meu. Ah, sai fora, meu. Isso aí não dá, cara. Não, já nem vou falar da letra B. Vai, põe a X na letra B pra você ver aí, seu orelhudo. O que eu tenho que ver, gente? Meu primo.
certo? Meu primo. Meu primo é o sujeito. Presta atenção, galera. Meu primo é o sujeito. Vamos pegar aqui, ó. Meu primo perguntou. Quem perguntou? Meu primo. Meu primo é o sujeito. Perguntou é o verbo, certo, galera? E o me aqui é o objeto. Perguntou a mim, tá? Então, assim, ó, meu primo perguntou. Entre meu primo e perguntou, uma vírgula só não pode, tá vendo? Ó. Uma só não pode, galera. Ou você isola ou não põe nada, certo? Nesse caso, vamos isolar sim. Meu primo que está no exterior, ó. Aí sim, eu tenho, aí estaria certo, ó. Aqui eu tenho uma oração explicativa, tá? Eu estou explicando, meu primo que está no exterior, tá vendo? Aí sim, eu tenho uma oração explicativa, beleza. Ou isola, ou não põe nada, meu. Certo? E aí faltou o que aqui também? Ele me perguntou, o que ele perguntou? Terá 2 pontos aqui. Por que 2 pontos? Porque tudo que vem depois dos 2 pontos explica o que está antes. O que meu primo perguntou? Abre aspas, a voz dele, onde você está, fecha aspas. Arrumou a letra A? Vai pro abraço. Letra B, meu vírgula primo. Quero nem ver essa porcaria. Letra C, meu primo perguntou para mim. Tá vendo? Meu primo perguntou. 2 pontos. Aí vai vir o que vem depois dos 2 pontos. O que ele me perguntou. Onde você está? Mas ele não perguntou, galera? Se ele perguntou, tá faltando... Ah, essa aí tá certa. Claro que não, cara. Se ele perguntou, tem que ter ponto de interrogação, né, cara? Certo? Onde você está? A pergunta? Quase a C, né? Quase não é a correta, né? Letra D, meu primo que está no exterior, tá vendo? O erro aqui é uma vírgula só. Ah, que mais? Oxi, olha isso aqui, galera. Olha que coisa louca. Nós vamos ter que ficar com a E, né? Vamos ter que ficar com a E. Vamos lá, vamos ficar com a E, vem cá. Meu primo que perguntou. Então, meu primo é o sujeito, perguntou é o verbo, meu é o objeto. Sujeito, verbo, objeto. Aí tá aqui, ó. Qualquer coisa que estiver entre sujeito e verbo, ou você isola, ou não põe nada. Uma vírgula só não pode. Nesse caso aqui, essa vírgula está correta, porque isso aqui é uma oração explicativa. E oração explicativa é isolada por vírgulas. Quem está no exterior? Quem está no exterior? Meu primo, certo? Então, meu primo perguntou-me. 2 pontos. Onde você está? Presta atenção aqui, galera. Isso aqui é um discurso direto. O discurso direto é o seguinte, ó. 2 pontos, certo? Abre aspas. Para que serve as aspas? Para dizer exatamente, para repetir exatamente as palavras da personagem. E você pode ver que o ponto de interrogação está dentro das aspas, hein, galera? Sacou? A alternativa correta é a letra E. E pau. Eu vou um pouquinho além, tá? Eu vou um pouquinho além. Poderia ter um ponto final aqui, ó. Ah, mas já não é pergunta, ó. Ponto final. Esse ponto final, tá vendo? Porque o ponto de interrogação tá dentro do que ele disse. Falou? E o ponto final? O ponto final é para acabar com o período. Mas é a que mais serve aí. A alternativa correta é a letra E e... Pau! Essa questãozinha, galera, da Universidade Federal do Paraná, eu achei legal também. Porque muitas bancas estão usando esse tipo de questão. Falou, galera? Muitas bancas. Muitas. Não importa aqui. Ah, mas isso aqui não é minha banca. Não importa a banca, galera. Ó, assinar a alternativa que contém inadequação. Então, tá vendo? Eu não quero a certa, hein? Eu quero a errada. Quanto ao uso da vírgula, de acordo com a norma padrão do português escrito. Eu quero a errada. Vem cá. Chega aí, galera. Chega aí, hein? Vamos lá. Letra A. O ventilador estava ligado e a janela permaneceu fechada. Ó, o que eles... Ah, Álvaro, antes de E não vai vírgula, né? Chega aí. Sujeito, verbo. Verbo, né? Tá aí, certo? Como é o verbo de ligação? Predicativo, sujeito. Tá. Beleza, isso aqui é uma oração, não é? Oração. Aí tem uma vírgula aqui, não tem? Vírgula aqui. Aí tem, de novo, ó. Sujeito, verbo de ligação,
e predicativo sujeito. Eu tenho duas orações coordenadas. Duas orações coordenadas? Duas orações coordenadas. Ah, mas esse é o quê? Esse é aditivo? Sim, esse é aditivo. Ah, mas Álvaro, eu ouvi falar que não pode usar vírgula antes de E. Aqui pode por quê? Porque são sujeitos diferentes. Ó, galera, o ventilador é o sujeito da primeira oração, a janela é o sujeito da segunda oração. Então, quando eu tenho duas orações ligadas pela conjunção E, você pode usar vírgula quando? Quando forem sujeitos diferentes. Essa vírgula está correta. Ah, mas se não tivesse vírgula, também estaria. Tá? Mas aqui é o seguinte, duas orações coordenadas ligadas pela conjunção E, você pode pôr vírgula antes do E quando? Quando forem sujeitos diferentes. O ventilador é o sujeito da primeira oração, a janela é o sujeito da segunda oração. Pode meter vírgula que está certo. Letra B. Evitar os ultraprocessados e preferir os alimentos in natura são medidas essenciais. Para aí. Álvaro, olha o verbo aqui, ó. Álvaro, o que são medidas essenciais aí? Olha o sujeito composto, gente. Ó. Evitar os ultraprocessados e preferir, tá vendo? Evitar os ultraprocessados e preferir os alimentos in natura são medidas essenciais. Ó uma vírgula aqui, ó, que está entre o sujeito e o verbo, galera. Ah, mas Álvaro, é verbo, mas isso aqui, ó, evitar e preferir não são orações? São orações. E essas orações são sujeitos do verbo ser aqui. Então, ó, o que são medidas essenciais? Evitar os ultraprocessados e preferir os alimentos in natura. Essas são as duas medidas essenciais. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Eu vou ficar com essa por enquanto. Eu quero a inadequada, né? Letra C. A palestrante é o sujeito. Deduziu é o verbo. A fórmula é o objeto. Aí já é outra oração aqui, tá vendo? Olha o E aqui, gente. Tá vendo? Eu tenho duas orações. Mas vamos lá. A palestrante, o que ela fez? Deduziu a fórmula. Sujeito, verbo, objeto. Olha que lindo. A palestrante deduziu a fórmula. Doutora em física. Perceberam aqui, doutora em física? Está explicando quem é palestrante. Ó. Isoladinho. Legal pra caramba, né? Percebeu? Doutor em física. A palestrante deduziu a fórmula. Essa vírgula aqui, inclusive, é até obrigatória, viu, galera? É obrigatória. Ah, isso aí é o que, Álvaro? É um apostexplicativo? Ah, pode ser. Pode ser um predicativo do sujeito, sei lá. O importante é você perceber que entre sujeito e verbo, ó, tem um termo isolado aqui certinho. Letra D. O motorista estava nervoso e os passageiros aflitos. Mesma coisa, vai vendo, galera. Ó, o motorista estava nervoso e os passageiros, ó, o motorista e os passageiros aflitos. Já a gente conversa sobre isso aqui, já. Mas você percebeu lá que... Letra E. No almoço, tá vendo esse nome? Ah, Álvaro, não era para ter vírgula aqui, ó. Não era para ter vírgula aqui, Álvaro? Não precisa, galera. Se tivesse vírgula, estaria certo. Por quê? Porque isso aqui é um adjunto adverbial curto. Então, ó, no almoço, beberam suco. No jantar, beberam vinho. Ó, beberam. Essa vírgula aqui, Álvaro, tá certa, Álvaro? Tá certa, gente. Essa vírgula aqui é a elipse do verbo. Ó, no almoço beberam suco. Para separar duas orações, ó. No jantar beberam vinho. Está certinho, hein, galera? Essa vírgula aqui é a elipse do verbo, hein? O que é a elipse do verbo? Do verbo beber, ó. Para não ter que repetir o verbo beber. No almoço beberam suco. Ponto e vírgula para separar duas orações coordenadas. Uma delas já tem vírgula. Ah, mas então a letra D tá errada, mano. Isso é coisa... Isso é coisa da banca também. O motorista estava nervoso. Tá vendo o E aí? Ó, e os passageiros, se colocasse uma vírgula aqui, estaria certo. Também, tá? Então, o motorista estava nervoso. E os passageiros
estavam. Ah, então essa aí não tá errada, mano. Não, a errada é a letra B de bola, galera. Ó. Entre sujeito e verbo não vai vir. Apesar que a letra D tem gramáticos que colocam aí que a vírgula é obrigatória e tudo mais. Mas você tá lá, gente. Você tá lá, você não pode brigar com a banca. Dá pra entrar com recurso? Sei lá, daria pra entrar com recurso. Vai ganhar? Não sei. Mas pra evitar, pra evitar, você vai àquela que você sabe que tá errada, pô. Entre sujeito e verbo não vai vírgula, cara. Alternativa correta ou incorreta é a B de bola. E pau. Questãozinha de número 6. Banca Malk. Tá assim, ó. No trecho. Reconhecer as próprias inclinações emocionais ajuda a mitigar a reação. Ah, vamos direto na vírgula aqui? Ah, vai, para de ficar enrolando. Porque tá falando o seguinte, ó. A vírgula antes da conjunção, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. É aquela vírgula para separar a oração coordenada, né, gente? Vamos lá, ó. Reconhecer as próprias inclinações emocionais ajuda a mitigar as reações automáticas que protegem o ego. Mas isolam o indivíduo do saudável convívio. Então, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, vírgula obrigatória para separar orações coordenadas. E essa oração é o que, Álvaro? É uma oração coordenada? É. Ah, mas por que eu sei que é oração coordenada? Porque a conjunção é coordenativa. Que conjunção coordenativa é essa? Adversativa. Vamos lá, letra A. Essa vírgula. Letra A, assinala pausa facultativa. Pausa facultativa é os cambal. Eu não quero mais ler nada dessa bosta aí. Como assim? Pausa facultativa. Que papo é esse, cara? Letra B, isola a oração subordinada adjetiva explicativa. Ó, não é oração subordinada, hein, gente? É oração coordenada, hein? Hã? Ó, introduzida por conectivo adversativo é oração coordenada, hein? Letra C, delimita deslocamento de termo circunstancial posposto. Que nada a ver. Nem dá para trocar de lugar. E aí, vem cá, gente. Separa orações coordenadas, sindéticas adversativas, marcando oposição semântica entre efeitos. Aí você vai lá, plá. É isso que eu queria. Ó. Oração coordenada, sindética adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Quero nem ler o resto. Letra E, indica supressão de termo. Quando o termo está elíptico, né? Repetido anteriormente. Essa vírgula aqui é aquela vírgula para separar a oração coordenada. Vírgula obrigatória para separar a oração coordenada. Menos a com E, né? Hã? Letra... Muita coisa para uma questão fácil, hein? Alternativa correta é a letra D de dado e... Pau! Comenta aí, gente. Eu queria que você comenta, para eu saber, quero ver. Você achou a questão 6 difícil? Põe para mim. Achei a questão 6 difícil. Ó. Não, achei a questão 6 baba. Achei a questão 6 facinho. Por quê? Porque é muita coisa para ler. E às vezes, quando tem muita coisa para ler, a questão é tão ridícula. Só que você chega lá, é domingão, você tá nervoso, você fica prestando atenção em tudo. Aí você fica lá, dá uma preguiça essa questão, né? Mas, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, vírgula obrigatória, orações coordenadas e pau. Muito bem. 7. O motivo da minha visita é claro. 2 pontos. Quero retomar a conversa que não terminamos ontem. Vamos falar um pouquinho de 2 pontos? Ó, o emprego dos 2 pontos. Geralmente, tá, Glenn? Eu vou falar geralmente, hein? Geralmente, ó. Eu tô escrevendo um negócio aqui, ó. Papapá, pipipi, papapá. 2 pontos. O que vem depois dos 2 pontos? O que vem depois dos 2 pontos? Ó. Explica o que está antes. Geralmente, falou, galera? Ó.
Então, o que vem depois dos 2 pontos serve para explicar o que está antes. Tá. Então, por aí. Eu chamei apenas uma pessoa. 2 pontos. O que vai vir depois? Uma pessoa. Eu quero que você aprenda apenas uma coisa. O que vai vir depois dos pontos? Essa coisa aí. O motivo da minha visita é claro. O que vai vir depois? O motivo da minha visita. O que vem depois dos 2 pontos? Ó, quero retomar a conversa que não terminamos ontem. Está explicando o motivo da minha visita. Geralmente, o que vem depois dos 2 pontos explica ou esclarece, tá? Pode ser esclarecer também. Esclarecer. Mas isso é bem geralzão, né? Vamos lá? Anunciar uma enumeração. Você pode ver, não é enumeração. Às vezes tem enumeração também, tá? Ó, vem cá, vou colocar aqui, ó. Vamos pegar a enumeração aqui, ó. Convidei 3 pessoas. 2 pontos. Aí tá lá. João, Pedro e Ana. Tá vendo? Enumeração. Beleza? Mas mesmo assim, ó. Inicia uma enumeração também, que não é o caso aí. Né? Ah, fui à feira e comprei 4 ingredientes. 2 pontos. Cebola, alho, pimenta e açúcar. Né? Aí seria enumeração. Não é o caso. Ah, letra B, indicar uma pausa. Ah, esse negócio de pausa, gente, para, né, meu? Sem funções, para. Nada é sem função. Tudo tem função, pô. Letra C, indicar que a pessoa não está... Essa aqui é da hora, gente. Eu vou dar na sua cara, hein, seu nojento. A palavra-chave, a palavra mágica para 2 pontos, é explicação, esclarecimento, enumeração. Legal, né? 2 pontos você não erra não, galera. Facinho pra caramba. Alternativa correta é a letra D de dado. Sim ou não? Pau. 8. Instituto Legatus. No trecho, apesar de divertidos, ó que legal, galera. Vírgula, eles são mais sérios do que imaginamos. Você vê que está invertido de novo, ó. Você pega aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação. Aí esse aqui é o complemento, que é o predicativo sujeito. Então, eles são sérios. Eles são mais sérios do que imaginamos. Aqui eu tenho outra oração. Então, ó, eles são mais sérios do que imaginamos. Apesar de divertidos. Então, esse apesar de divertidos aqui, ó. É uma oração, né, meu? Não, não é oração, porque não tem verbo, hein, galera. Tá? Ah, mas esse apesar de... Ó que lindo, gente. Você, decorando conjunções depois, você vai ver que esse apesar de dá a ideia de concessão, concessiva. É como se fosse assim, apesar de serem divertidos, concessão. Ah, oração subordinada adverbial, Álvaro, nesse caso é adjunta adverbial. Tá? A adjunta adverbial é um pouquinho longo, tá? Mas para que ela serve aí? Né? Ó, apesar de divertidos, embora divertidos, eu vou por aqui, ó. Embora divertidos, mesmo que divertidos, por mais que divertidos. Letra A vírgula foi para quem, Álvaro? Introduzir uma explicação. Que explicação escambau? Não está explicando nada. Certo? Que não é aposto coisíssima nenhuma. Que aposto o quê, meu? Aposto é um termo que explica o termo antecedente, hein? Marcar a omissão de um verbo, exigindo pausa obrigatória. Letra C, separar orações coordenadas explicativas. Tatatã, 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 tatatã. O que é isso aqui, Álvaro? Adjunta adverbial. E se pusesse verbo, seria oração subordinada adverbial, certo? Concessiva. Embora divertidos, por mais que fossem divertidos, por mais que. Com quanto? Ó, com quanto? Olha o com quanto, gente. Com quanto?
Ó, apesar de, embora, com quanto. Concessão, concessão. Adjunto adverbial? Sim. Deslocado? Claro. XNL já era. Porque a letra E nem vou ler. Ah, não, eu tô curioso, deixa eu ver. Indicar interrupção. Uma interrupção enfática do enunciado. Credo. Galera, pontuação é análise sintática, hein? Você vai estudar pontuação? Eu tenho que saber. Para saber pontuação, uso das vírgulas, eu tenho que saber a sintaxe do período. Sujeito e predicado, objeto direto, objeto direto. Depois eu tenho que saber também as orações coordenadas, orações. Senão eu não vou saber pontuação, hein, galera? 9. Na passagem do primeiro parágrafo, sua eficácia depende, porém, de 2 pilares fundamentais. 2 pontos. Vamos pegar os 2 pontos aqui, Álvaro. Você acabou de falar, Álvaro. Vamos lá, vamos ver se rola isso aqui. 2 pilares. Ó, 2 pilares. O que vai vir, ó. Deixa a vírgula aqui, ó. A vírgula aqui faz assim, ó. A vírgula aqui é o seguinte, tá isolando porém, certo? Tá isolando porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, tá? Vamos pegar esses 2 pontos. Sua eficácia depende de 2 pilares fundamentais. O que vai vir depois dos 2 pontos, gente? Os 2 pilares. Quais são os 2 pilares? Informação e acesso. Pronto. Esses são os 2 pilares. O que vem depois dos 2 pontos? Tá esclarecendo o que tá antes. Ah, depende de 2 pilares fundamentais. 2 pontos. Ué, quais são os 2 pilares fundamentais? Informação e acesso. Informação e acesso. Os 2 pilares fundamentais. O que vem depois dos 2 pontos? Esclarece. O que vem depois dos 2 pontos? Explica. Agora, essa vírgula aqui, ó, para quem estudou um pouquinho de pontuação, já mata. Ó, sua eficácia depende, porém... Ah, Álvaro, mas o porém era para estar no começo da frase. Pois é. Então, esse porém, ele tá o quê? Deslocado. Teria que ser assim, porém sua eficácia depende... Tá vendo? Esse porém tá isolado. Isso aqui é uma conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa no meio da frase tem que ser isolada porque ela tá deslocada. Mas está falando o quê? Vamos pedir a questão. As vírgulas e o sinal de 2 pontos. As vírgulas e o sinal de 2 pontos. Letra A, vamos primeiro falar das vírgulas. Letra A, separar expressão advérbio. Não é para separar expressão advérbio nada. Separar conjunção. Isso, conjunção. Porque mas, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, é conjunção. Deixa aí. Separar sujeito de predicado. Eu dou na sua cara. Eu dou na sua cara. Não se separa sujeito de predicado por vírgula. Eu nem vi os 2 pontos ainda, hein? Separar expressão explicativa. Explicativa é os cambal. Mas, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, não é explicativo nem aqui, nem aí. Separar o... Ai, vocativo não, mano. Vocativo não, mano. Então, a primeira, gente. Separar conjunção intercalada. Perfeito. Álvaro, quais são as conjunções que podem ser... As que podem ser intercaladas, tá? São as adversativas. As adversativas, falou, galera. Que é o porém aí. Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Ou as conclusivas. Para ser conjunção intercalada, gente, ou elas têm que ser adversativas, ou só elas podem ser intercaladas. Ou as outras não são intercaladas. Tudo bem. Aí, então, ó, separou conjunção intercalada. Exato. Tá vendo? O porém tá isolado. E a outra, deixa eu ver. Indicar a complementação da informação precedente. Ah, mas você falou que era para explicar, Álvaro. Você falou que era para explicar, mano. Não era para explicar ou esclarecer? Ô, oreiudo, o que complementa uma informação precedente? 2 pilares, ó. 2 pilares fundamentais. O que virá? Os 2 pilares. Então vai complementar uma informação que já foi dita antes dos 2 pontos. B de bola? B de bola. Certo, galera? Vamos para 10, hein? Vamos para 10. Chega aí, questãozinha de número 10. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação.
Analise as assertivas a seguir para o vídeo faz. Vamos lá. Número 1. Ao mesmo tempo, vírgula, tá? Então peraí, esse vírgula ao mesmo tempo. Todo desmanche vem carregado do medo de encarar o novo. Então você pega aqui, ó. Todo desmanche é o sujeito, ele vem, né? Aí ele vem carregado de alguma coisa, tá? De encarar. Ao mesmo tempo. Esse ao mesmo tempo é um adjunto adverbial. Certo? Então, você vê, todo desmanche vem carregado do medo de encarar o novo ao mesmo tempo. Ele está deslocado, Álvaro? Tá. Então, a vírgula separa um adjunto adverbial deslocado. O que é deslocado, Álvaro? Não está no fim da frase. Ele está deslocado. A1 confere. A1 confere. Então, se A1 confere, ó, já não serve a letra B, hein, galera? Peraí. Se A1 confere, já não serve a letra E. Porque a 1 está certa. Agora é o seguinte. Eu quero saber a 2. Vamos lá, vamos saber a 2 aqui. 2. É aí que passam a existir os silêncios que, na verdade... Olha na verdade aqui, ó. Então, vamos lá. É aí que passam os silêncios que funcionam. Silêncios que funcionam. Beleza. Entre sujeito e verbo. Tá vendo? Dá uma olhada, hein? Silêncios que funcionam. Entre o sujeito e verbo eu tenho um termo deslocado. Na verdade, ele é curtinho. Não precisaria de vírgula, porque... Já vou dar spoiler para vocês. Isso é um adjunto adverbial, né, galera? Você me falar que é um aposto, dou na sua cara. Isso aqui é um... Ó, se não tivesse vírgula, estaria certo, hein? Curtinho, hein, galera? Tá bom? Na verdade, de fato... Não, ó. Adjunto adverbial do que, Álvaro? Não, isso aqui é um adjunto adverbial de afirmação. Né? De fato, na verdade, realmente. Ó, que realmente funciona. Tá bom? Vamos pôr um realmente aqui, ó. Really, né? Realmente. São advérbios. Realmente é advérbio. Então, se é advérbio, é adjunto adverbial. Ó, silêncios que realmente funcionam. Que, na verdade, funcionam. De fato, funcionam. Então, é adjunto adverbial. Curtinho. Tá entre vírgulas? Tá. Então, não é aposto coisa nenhuma. Então, a 2 não serve, hein? Se a 2 não serve... Já era a letra C. Ih, caramba, Álvaro. Então eu vou ficar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ficar entre a... Então, assim, ó. Se a 3 estiver correta, é a D de dado. Se não estiver, vai ser a letra A. Vamos lá. Há momentos em que seguir adiante exige exatamente isso. Isso o quê? Tá vendo? Vai vendo, galera. Há momentos em que seguir adiante exige exatamente isso. Aí o cara fala assim, isso o quê, mano? Não agir, tá explicando exatamente isso. Os 2 pontos introduzem um aposto cujo referente é isso. Álvaro, vamos lá. Aposto, galera. O aposto, o que ele faz? Ele explica. O aposto que ele faz, ele esclarece. Esclarece. E ele esclarece sempre o quê? O termo antecedente. Essa aqui tá legal, hein? Não agir é isso. Isso o quê? Não agir. Tá explicando? Na verdade, isso aí é o seguinte, não é bem aposto, tá? Seria uma oração subordinada. Oração subordinada. Apositiva. Por que apositiva? Porque tem função de aposto. E a Fundatec meteu essa na gente. Letra D de dado e pau. Falou, galera? Tá certo. Tá certo, galera. Tudo bem. Legal, né? Vamos fazer mais uma? Até agora. Vem cá. Fizeram 10, certo? Prova pra mim que você fez até a 10. Até agora me põe aí. Quantas de 10 você acertou? Beleza? Vamos ter mais? Vamos ter mais. Vamos ter mais, galera. Vamos ter mais. Vamos por uma próxima aqui? Vamos por uma próxima. Então, mas primeiro põe aí. 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10, 4 de 10. Quantas você acertou dessas 10?
E as próximas questões, Álvaro, vão ser mais fáceis? Não, vai ser a mesma coisa, gente. Chega aí. Não tem questão difícil, questão. Se você sabe pontuação, você acerta, pô. Tem essa questão é mais difícil, essa questão. Tem lá umas viagens de bancas diferentes. Nesse caso, não. A FCC, a Fundação Carlos Chagas, quando se trata de uso da vírgula, ela não quer certo ou errado. Ela não quer certo ou errado. Olha aqui, galera. A supressão da vírgula altera o sentido. Você lê uma dessa, gente. Eu vou dar spoiler. Vai, lê. Vai. Você lê. Ó, não falou se é facultativo. Não é facultativo, hein? Facultativo é o seguinte: você tirou a vírgula, colocou a vírgula, dá na mesma. Aqui, você tirar a vírgula altera o sentido. Certo? Alterar o sentido não quer saber, não quer falar se vai estar certo, se vai ter. Altera o sentido. Falou, galera? Posso dar spoiler? Lê uma dessa? Álvaro, qual é a vírgula que se tirar altera o sentido? Vem cá. Ah, vou dar spoiler já. Você lê uma dessa, a supressão da vírgula, tá? Tirou a vírgula. Ou colocou a vírgula. Tirou ou colocou. Altera o sentido quando? Simples, essa aqui, ó. Vem cá, gente. Oração. Vou falar pra vocês, ó. Oração adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Vou por aqui, ó. Pra você dar uma estudadinha nisso aqui. Oração subordinada adjetiva. Amaro, o que é oração subordinada adjetiva? É uma oração iniciada com pronome relativo. Porque quando eu falo oração subordinada adjetiva, só existem duas. Ou é restritiva, ou é explicativa. Simples assim, galera. Oração subordinada adjetiva. Ou é restritiva, ou é explicativa. Qual que é a diferença? A restritiva não tem vírgula. A explicativa tem vírgula. Só isso, ó. Só, hein, galera. Oração subordinada adjetiva é aquela que tem que ter pronome relativo. Das duas, uma. Restritiva, sem vírgula. Explicativa com vírgula. Então, não é facultativa, hein? É que, se não tiver vírgula, ela é restritiva. Se tiver vírgula, ela é explicativa. Vamos lá, chega aí. Tá vendo? Então, falou em alteração de sentido, meu. É essa. Vamos lá. Faz de conta que você não entendeu o que eu falei. Faz de conta que eu não falei nada, vai. Letra A. Mesmo que se queira, vírgula obrigatoríssima. Dá uma olhada, gente. Presta atenção aqui, hein? Ó, tá invertido, ó. Não é fácil cultivar a plena sinceridade, mesmo que se queira. Ó, esse aqui, ó. Oração subordinada adverbial. Vai vendo, galera. Oração subordinada adverbial invertida, vírgula obrigatória, hein? E você tá vendo que isso aqui é uma concessiva. Como assim concessiva, Marão? Ó. Embora se queira, ó, embora. Apesar de que se queira, ainda que se queira, conquanto se queira. Oração subordinada adverbial concessiva. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, conquanto, por mais que se queira. Galera, concurseiro, fala pra mim. Promete pra mim, escreve aí. Álvaro, eu prometo que eu vou decorar as conjunções concessivas. Põe, galera. Vamos ver. Você é fiel mesmo? Você quer passar nos concursos? Você tem que saber conjunções concessivas. Toda a prova tem. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que, conquanto. Pô, escreve aí. Álvaro, prometo que vou decorar as conjunções concessivas. Ah, mas isso é uma questão de vírgula, Álvaro. E daí? Tá vendo? Cai em tudo, ó. Essa vírgula obrigatória por quê? Oração aqui, ó. Não é fácil cultivar a plena sinceridade, mesmo que se queira. Quando você faz isso, você inverteu. No que você inverte oração subordinada adverbial, a vírgula é obrigatória. E se tirar? Se tirar não muda nada, fica errado. Tá vendo? Se tirar fica errado. Aí tá falando o quê? Alterar sentido. Mas se tirar não muda o sentido. Claro que não.
fica errado. Letra B. Evidentemente, vírgula, essa é a mais facinho que tem. Essa é facultativa mesmo, tá vendo, galera? Ó, tá vendo? Adjunto adverbial curtinho. A recomendação do amigo não excluía as outras profissões, evidentemente. Adjunto adverbial curtinho, vírgula facultativa. E se tirar? Muda bosta nenhuma. Perceberam? Letras, mas vocês já estão ligados onde eu quero chegar, né? Letra C. O colega cuidava do artista brasileiro que não leva a sério duas escolhas. Olha o que é aqui, gente! O colega cuidava do artista brasileiro. Artista brasileiro, o qual não levava a sério. Pronome relativo, Álvaro? Pronome relativo. Olha eu enrolando vocês. Pronome relativo. Tá com preguiça? Tá? Ó. E pronome relativo inicia o que, Álvaro? Oração subordinada adjetiva. Onde tem pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. Certo? Se tem uma vírgula aqui, é porque ela é explicativa. Vou aqui, ó, explicativa, tá? Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Está explicando o termo antecedente. O colega cuidava do artista brasileiro, que não leva a sério suas escolhas. Então, está explicando, ó, oração subordinada adjetiva. Explica, muito bem. Ah, Álvaro, e se tirar a vírgula, tá errado? Não. Só que se tirar, fica restritiva. E se colocar de novo? Se colocar de novo, fica explicativa. Ah, então quer dizer, a supressão da vírgula no sentido muda. Não é facultativa, hein, galera? É que do jeito que ela está aqui, ela é explicativa. Se tirar a vírgula, fica oração subordinada adjetiva restritiva. X nela. A letra D. Ao escrever a crítica da peça, vírgula obrigatória, que aqui você tem, ó, oração subordinada adverbial, certo? Adverbial. Então, assim, ó, talvez lhe tivesse ocorrido tal recomendação ao escrever a crítica da peça. Tá vendo? Tá invertida. Vírgula obrigatória. E se tirar, não significa errado. Letra E. Ao que tudo indica, vírgula, outra oração subordinada adverbial aí, ó. Ó, vamos lá. Meu colega estava preocupado, ó, vem cá. Meu colega estava preocupado com o desempenho dos atores, oração principal. Então, assim, ó, meu colega estava preocupado com o desempenho dos atores, ao que tudo indica. Aí, de novo, ó, oração subordinada adverbial invertida. A letra, ó, gente, a letra A, a letra A, a letra D e a letra E, o caso é o mesmo. O caso é o mesmo. O vírgula obrigatória porque o período está invertido. Vamos lá, gente. Supressão de vírgula que altera o sentido. É até bom você prova para mim que você entendeu essa palhaçada. Você vai escrever para mim. Supressão da vírgula que altera o sentido. É no caso de oração subordinada adjetiva. Como assim, ó? Faz um texto aí, deixa eu ver se você entendeu essa parada. Supressão da vírgula que altera o sentido. É no caso de oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva que tem vírgula, explica. Oração subordinada adjetiva que não tem vírgula, restringe. Oração subordinada adjetiva explicativa tem que ter vírgula. Tirou a vírgula, fica errado? Não, muda o sentido. Oração subordinada adjetiva restritiva. Só isso. Vamos para a questão de número 12 agora. Beleza, galera? Mas antes, comenta aí. Comenta e eu quero ver se você entendeu isso. Prova para mim que você está me vendo. Não é só pegar lá, dar like, legal e... Tem que aprender essa parada aí. 12. No trecho, a ausência de acessibilidade comunicacional, aí você fica lendo pra caramba, enche o saco, vai direto no que interessa, a vírgula. Certo, pessoal? Não fica enrolando. Ó, tá falando o quê? A vírgula após universidades. Ó, é aqui que te interessa. Não perca tempo, ó. Vai no foco, certo? Tá assim, ó.
no trecho, blá, 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 a vírgula após universidade é usada para quê? Vamos lá, é usada para quê? Não lê alternativa coisa nenhuma, vem cá. Aí vamos lá. A ausência de acessibilidade comunicacional também se estende às universidades. Que? Vamos pro abraço, gente. O que é esse que, Álvaro? Pronome relativo. Que raramente oferece materiais. Que raramente oferece... Ah, Álvaro, pô, meu. O que é pronome relativo, Álvaro? O que é pronome relativo? E pronome relativo serve para quê, Álvaro? Pronome relativo inicia o quê? Oração, subordinada, adjetiva. E essa vírgula, então, Álvaro? Se tem vírgula, é oração subordinada adjetiva? Explicativa. Oração explicativa com vírgula. Álvaro, e se tirasse a vírgula? Mudaria o sentido. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Então a vírgula aí está sem oração subordinada adjetiva explicadinha. Essa explicadinha. Vamos ver. Letra A. Indicar mudança de tempo verbal. Ai, destacar a ação que ocorre. Putz, graça, mano. Os caras escrevem umas abobrinhas aí, galera, que você fica até em dúvida. Você fala, puta, será, mano? Letra B. Marcar uma pausa obrigatória antes do verbo. Garantindo a organização. Nossa. Putz, olha isso, gente. Faz favor, meu. Ó. Organização da frase e o definido sujeito. Galera, vai pro abraço, meu. Não lê. Ó. Vai. Pra quem sabe isso aqui, gente, ó. São 3 segundos, hein? Eu nem leio o resto, cara. Tem uma vírgula antes do quê? Esse que é pronome relativo, oração explicativa, cara. Perceberam? Então, ó, separar uma oração explicativa, aí que acrescenta uma informação sobre as universidades, sem alterar o sentido principal. Eu nem leio nada, mano. Porque não é para isolar termos iguais, coisíssima nenhuma. Prova pra mim que você entendeu, gente. Uma vírgula antes do que, certo? Quando o que é pronome relativo? Pensa nisso. Eu tenho que saber se esse aqui é pronome relativo. Pronome relativo serve para iniciar a oração explicativa, com vírgula, certo? Pronome relativo inicia a oração explicativa com vírgula. Ah, tá. E se esse pronome relativo não tiver vírgula? Aí é uma oração restritiva. E se tiver vírgula, explicativa. Pronto, cansei, fiquei nervoso agora. Vamos para 13. Assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas é obrigatório. Porque elas separam. Opa, vamos lá, não é só obrigatório, vamos lá. Porque elas separam uma sequência. Ah, que lindo! Uma sequência de itens. Ai, que lindo! Comprei, ó, vai ver, comprei farinha, vírgula. Macarrão, vírgula. Batata, vírgula. Cebola e óleo. Ah, galera, é obrigatório mesmo. É obrigatório mesmo. Convidei Fernando, Marcos, Priscila, João e Dalila. Tá vendo? Itens. Falou, galera? Ah, mas aí você falou de pessoa. Itens, pô. Vírgula obrigatória. Sequência. Vamos nessa? Letra A. E por isso tem ganhado espaço. É o por isso aqui, não é? Entendeu não? E tem ganhado espaço. O que é esse por isso, Alvaro? E portanto. Isso aqui é o quê? Conjunção deslocada, hein? Conjunção intercalada, hein? Não. E portanto, tem ganhado força. E por isso, tem ganhado força. E assim, tem ganhado força. O que é isso? Conjunção deslocada, hein? Letra B. Brincar ainda é uma ofensa eficiente de desenvolver a adaptação. Desenvolver o quê, Álvaro? A adaptabilidade, vírgula, a inteligência, vírgula, a criatividade. Oh, legal, hein? Vou ficar com essa por enquanto. Certo, gente? Vou ficar com essa por enquanto. Letra C. E algo que, convenhamos,
Você pode ver, ó, algo que anda cada vez mais raro, né, galera? Algo que. Aí tá vendo, tem um convenhamos aí. É uma oração, né? Uma oração aí. Você poderia colocar entre parênteses aí. Letra D. Embora compartilhar nas redes o que tem feito você se divertir seja legal. Nossa, olha que inversão, galera. Inclusive para inspirar outras pessoas, viver uma experiência. Ó. Embora papapá, pipipi, papapá, vírgula, inclusive para plá, 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 vírgula, viver uma experiência. Aí eu tenho orações, galera. Ah, por que é orações, Alvaro? Tem verbo, tem oração, né, meu? Ó, aí, cara, é o viver. Viver, ó, compartilhar. Compartilhar. Ah, inspirar, inspirar. Ah, viver, viver. Oração, oração. Letra E. Muitas vezes. Olha essa vírgula aqui, gente. É aquela lá, ó. É aquele adjunto. Vem cá, gente. É aquele adjunto adverbial longo no meio da frase. Durante. Muitas vezes aprendemos a compartilhar, tá vendo? Deslocado. Deslocado. Então tem, ó. Muitas vezes aprendemos a compartilhar durante essas atividades lúdicas. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Deslocado. E aí, plá, 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 plá. Letra B de bola, tenho certeza de que você acertou. E pau. Questãozinha de número 14. A FIFA distribuirá os confrontos entre Boston, New Jersey, Filadélfia, Atlanta e Miami. Vamos pro abraço? Entre 1, 2, 3, 4 and... Que vírgula é essa, gente? Vamos lá? Vamos pro abraço, né, galera? Ó, isso aqui é uma enumeração, não é isso? Fui à feira e comprei banana, vírgula, tomate, vírgula, cebola, vírgula, óleo e sal. O E é o último elemento, né? Beleza? Último elemento de uma enumeração. Então, enumeração de termos de mesma função sintática, exatamente. Mesma função sintática. Intercalação, não tem nada intercalado aí? Deslocamento de adjunto adverbial, ó, aquela que a gente sempre vê, ó. Essa banca fala isso, ó. Deslocamento de adjunto adverbial posposto. Omissão de verbo, tem vírgula para tudo isso, tá, gente? Facilitada pela pontuação. Tenho certeza que você acertou. Vamos lá, vamos fazer a 15 logo. Chega aí. Questãozinha número 15. Assinale a opção em que a... vem cá, gente, tem oração adjetiva, Alvaro. O que é oração adjetiva mesmo? É aquela que tem um pronome relativo. É. Oração adjetiva só tem duas. Quais são elas mesmo, Alvaro? A explicativa, ó, e a restritiva. Então, peraí. Oração adjetiva ou é explicativa ou é restritiva. Tá. E o que? Pronome relativo. Pronome relativo. Onde tem pronome relativo, tem uma oração adjetiva. Onde tem pronome relativo, tem oração adjetiva. A explicativa, com vírgula. A restritiva, claro, sem vírgula. Nem sei o que está pedindo ainda. Eu enrolando vocês aqui. Fica comigo aí. Então, assinale a opção em que a oração adjetiva sublinhada, puta, ainda sublinharam para mim ainda, deveria vir precedida de vírgula. Ai, caramba. Por ser uma oração explicada. Ai, caramba. Essa última aqui é... Essa última aqui dá pra errar. Vem cá, galera. A partir de agora, eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre oração subordinada adjetiva explicativa e restritiva. Às vezes, a questão não é nem sobre vírgula, viu? É sobre o sentido. Então, ó, de uma vez por todas, agora você vai aprender a diferença entre o que é oração explicativa e o que é oração restritiva.
O sentido muda. A explicativa, vamos lá, a explicativa que tem que ter vírgula, gente, ela não faz diferença nenhuma. A restritiva, que é sem vírgula, a restritiva faz toda a diferença. A restritiva, como restringe o termo antecedente, quer dizer, só aquele está restringindo. Vamos lá. Essa 15 é a pior que tem, hein? Então, o que está falando é o seguinte, ó. Assinale a opção em que a oração adjetiva sublinhada deveria vir precedida de vírgula. Ela só pode ser explicativa, hein? Vamos lá? Ela só pode ser explicativa, hein? Letra A. E aí tem uma virgulinha aí para te ajudar. Não sei se vocês perceberam. Eles puseram uma virgulinha para te ajudar, mano. Vamos lá, letra A, galera. O livro que estava sobre a mesa foi trazido ontem pelos Correios. Vem cá, gente. O livro foi trazido ontem pelos Correios. Tá vendo? Ó? Um livro. Essa aqui, ó. Essa aqui, ela pode ser restritiva. Por quê? Só aquele que estava sobre a mesa. Álvaro, o que é restritiva? Ó. Restritiva. Porque se você coloca entre vírgulas, fica explicativo, não faz diferença nenhuma. Agora vem cá, por que ela é restritiva? O livro foi trazido ontem pelos Correios. Somente, ó, tem o somente, ele está implícito. Somente o que estava sobre a mesa. Por isso que ela é restritiva. Está restringindo. É só o livro que estava sobre a mesa. Só ele, mais nenhum. Então ela pode ser restritiva, sem vírgula. Letra B, galera. Os alunos poderão refazê-los na semana próxima. Tá? Só, ó, os alunos que faltaram aos exames. Uma que tá errado também, né? Que faltaram aos exames também não, né, mano? Os alunos que faltaram, né, mano? Certo? Mas tudo bem, eles não estão falando isso. A FGV tem essa palhaçada. Então, ó, quais alunos que poderão refazer os exames na próxima semana? Somente os que faltaram. Só os que faltaram. Tá vendo? Restritiva. A ideia de restrição é essa, tá vendo, gente? Restritiva. Por isso que tá sem vírgula. Aqui é o seguinte, gente, já tem uma vírgula aqui, ó. Pula essa porcaria. Vem cá, ó, letra D. O celular que foi usado no assalto. Esse aqui é um, tá, galera? O celular que foi usado no assalto foi abandonado na lata de lixo. Então, o celular que foi usado no assalto foi abandonado na lata de lixo. Então, ó, o celular foi abandonado na lata de lixo. Qual? Só o que foi usado no... Ó, somente... Essa é a ideia de restrição. Tá sem vírgula por causa disso. Ela é restritiva. Só tá restringido. Não é qualquer celular. Só aquele que foi usado no assalto. Letra E. O vinho é francês. Certo? Predicativo sujeito. O vinho é francês e custa caro. O vinho de que meu pai mais gosta. Álvaro, qual vinho é francês e custa caro? Só aquele de que meu pai mais gosta. Então por que está sem vírgula? A restrição é isso. Vocês entenderam a ideia da restrição? Agora aqui, ó. Gente, é claro que aqui tem que estar entre vírgulas. Já tinha uma vírgula ali para te ajudar? É claro que essa aqui só pode ser explicativa. Essa aqui você não pode falar assim, ó. Os livros de Guimarães Rosa, só aquele que é um autor magnífico. Tá vendo? Isso aqui só explica, ó. Esse que é um autor magnífico aqui, ó. Poderia tirar da frase. Só tá explicando. Não tem como restringir. Guimarães Rosa, que é só aquele que é um autor magnífico, gente. Não, esse aqui só explica que é... Só tá dando uma explicaçãozinha pro Guimarães Rosa. Então essa aqui, galera, essa aqui tem que ser explicativa porque não tem como ser restritiva, gente.
Então é letra C, beleza. Passaram por isso? Passaram. Então, ela só pode ser explicativa, porque não tem como restringir o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa só tem ele. Agora, o livro tem outros, tá vendo? Então vocês restringem só aquele livro. Os alunos, tem outros alunos, mas só os que faltaram. O celular, tem outros, mas só o que foi usado no assalto. O vinho, tem outros, mas só aquele do qual meu pai mais gosta. Agora, Guimarães Rosa só tem um, só pode ser explicativo. E como é explicativo, já tinha uma vírgula para te ajudar, hein, galera? Já tinha uma vírgula para te ajudar, hein? Tá, letra C, legal. Bônus. Quer um bônus? Quer um bônus? Vem cá, bônus. Bônus. Bônus de explicação. Olha lá. Mas, Álvaro, eu não posso transformar tudo isso em explicativo? Pode. Vai vendo, gente, chega aí. Já entenderam? Letra C, uhul. Mas pera, o que eu não entendi ainda, Álvaro, elas não podem ser explicativa também? Também pode. Vai ver. Vamos lá. Chega aí. Ó. Vem cá. Se eu puser assim, ó, o livro, eu ponho assim, ó, entre vírgulas, pode ser explicativo também, ó, tá? Se puser vírgula, fica explicativo. Os alunos, tá? Os que faltaram, se eu puser entre vírgulas, pode ser explicativo. Tá vendo? Pode ser explicativo. Tirando a vírgula, fica restritivo. Colocando a vírgula, fica explicativo. O Guimarães Rosa, não. Guimarães Rosa só pode ser explicativo. Tá vendo? Essa só pode ser explicativa. Não tem como ser restritivo. Agora essa aqui, ó, celular. Aqui, ó. Pode ser explicativa também? Pode ser explicativa também. O vinho. Pode ser explicativo também? Pode ser explicativo também. Tá? Então, essas orações, elas podem ser explicativas ou restritivas. Tanto faz. Colocou vírgula? Explica. Tirou a vírgula? Vamos lá. Tirou a vírgula? Restringe. Tirou a vírgula? Restringe. Restringiu. Aí virou o quê? O livro, só o que estava sobre a mesa. Os alunos que faltaram aos exames. Tá explicativo? Tá. Tira a vírgula. Os alunos, só os que faltaram aos exames. Tá vendo? Pode ser restritivo. Letra D, o celular. O celular foi abandonado, que foi usado, é explicativa, é. Se tirar a vírgula, só aquele que foi usado no assalto. O vinho é francês? É, francês. Meu pai mais gosta? Legal, gosta pra caramba, legal. Tá explicando, tá. Tirou? Virou restritiva. Então, a que pode só ser explicativa é a letra C. Porque não tem como ser restritiva, gente. Certo? É isso. Quer aprender mais sobre pontuação? Mais ainda, Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira, que é um curso completo de português para concurso. É o meu curso. Tem teoria, Álvaro? Tem. E muitas questões, inclusive essas aí, todas comentadas em vídeo. Essas não, né? Outras mais, né? Então o link está se você quiser dar uma olhadinha, o link aí, ó, descrição do vídeo, vê lá como funciona o curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira, que é um completaço para você ficar faixa preta. E o português focado no FGV é outro curso, hein, galera? Isso aqui é só para quem quer FGV, hein? Né? Agora eu comprei o curso lá, mas não tinha. Esse aqui é focado para FGV, é outra coisa. Né? Então, você vai prestar um concurso, a banca é FGV. Mas o português não é o mesmo? O português é o mesmo, galera. As questões da FGV que são malucas. Então, eu fiz um curso só para essa banca. Um pouquinho mais barato, você vai gostar. Vitalício também. E o link também tá aí. Comprou esse curso, comprou outro, fica com ele para sempre. Legal, né? Agora, esse aqui é de graça. É uma super aula. Clicando hoje, às 19 horas você terá. Tá? É como virar faixa preta em português para concurso. É uma aula que você vai dar? Não, eu vou explicar para você como é que se estuda, né, meu? Certo? O passo a passo, o processo. Eu começo estudando o quê? Para ter uma sequência. E eu explico para você como é que não se estuda também, viu? Essa aqui é de graça. Falou, galera? Só se inscrever aí. Legal, né? Toda terça-feira, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, também na faixa, você tem um simulado do Prof. Álvaro Ferreira aqui, ao vivaço. Mas Álvaro, é o seguinte, terça-feira às 3 da tarde eu não posso assistir ao vivo. Não tem problema.
Vai fica gravado na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo sai do ar. E se você se inscrever, você vai entrar num grupo de WhatsApp e você recebe o PDF na segunda. Então assim, ó, você recebe um PDF da prova na segunda-feira, assiste ao vivo na terça, tá? Se você não quiser assistir ao vivo, não tem problema. Você já tem o PDF, vai ficar lá terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo sai do ar, porque na segunda-feira você recebe outro PDF. Mas isso só para quem tá no grupão aqui. Tá? Então você vai se inscrever nesse grupo aí. Na faixa. Muito bem. Cansei hoje. Hoje eu cansei, hein, galera. Cansei. Chegou até agora aí? Me fala o que você achou da aula, galera. Valeu. Abraço bonitão. Beijo pra todo mundo. E escreve aí. Ah, mano, eu não entendi nada. Pode ir por aí, galera. Abraço.